Então, boa noite a todas. Semana passada a gente teve, né, aquela trilha lá das vendas, onde a gente fez, onde eu fiz, né, foram 4 aulas, né, uma sobre como vender com demonstrações, como vender no caminho na revista, como vender, né, pelas redes sociais, acompanhamento de cliente, como vender em eventos empresariais. E o nosso objetivo, né, neste mês de setembro, é nos capacitar para a gente vender. Eu falo assim, ó, todos os dias, cada vez mais e mais por cliente, né? O nosso objetivo tem que ser esse, né? Que a gente aumente o nosso ganho por hora e por dia. Esse é o jogo, né? E aí hoje eu vim trazer para vocês de uma forma bem prática, bem express, algumas, né, estratégias de vendas para a gente aumentar o nosso ticket por cliente, né? Como que a gente consegue vender mais por cliente que a gente atende, né? Então hoje o bate-papo vai ser esse, bem express, porque é bem prático mesmo, né? Então, gente, o que que acontece? Eu sempre gosto de contar, né, uma história de em 2018, 19, foi um momento em que eu estava fazendo uma mudança no meu negócio. E eu sempre, né, eu falo assim, gente, eu me formei em diretora, ganhei meu primeiro carro rosa, joia viagem, fui top 3 Brasil de iniciação, com a crença de que eu não sabia vender. Eu tô agoniada com o meu contator, de que eu não sabia fazer fechamento de venda, de que eu só vendia porque o produto era bom, né? Eu tinha essa crença na minha cabeça. E aí, quando eu realmente precisei, né, de fazer da minha venda, porque como eu me tornei diretora muito rápido, a minha venda nunca foi a minha maior fonte de renda, né? A minha venda era uma renda extra. A minha bonificação como diretora, em 15 anos de Mary Kay, 13 sempre foi a minha maior fonte de renda, né? Então, nesse cenário, né, naquele momento em que a minha 50% da minha renda tinha que vir das minhas vendas, eu tive que mudar realmente o meu jogo das vendas. E aí, eu tava na época com um perfil de cliente que era assim, que achava Mary Kay caro, que o pouco que queria comprar queria dividir em 50 mil vezes e muitas vezes queria comprar fiado, né? Levei alguns calotes e tudo mais, naquela época, e aquilo ali não podia fazer parte, né, da minha rotina, do meu cenário, do meu negócio. E eu comecei a conversar com algumas amigas que vendem muito bem, né? A Ariane, a Karen Bastos, a Meg, né, diretora Meg também, que é fantástica. E aí comecei a pegar algumas dicas, algumas estratégias com elas, né, de como elas atuavam dentro do cenário das vendas, e com isso eu comecei realmente a mudar o meu cenário. Então, o que que acontece? Se você, consultora, tá nesse cenário de pessoas que quando você vai falar de marketing fala, nossa, mas marketing é caro. O pouco que compra, tipo assim, quer comprar uma pá de R$ 79,90 dividido em 3 vezes. Quer comprar fiado e ainda dá trabalho para pagar, você tem que mudar esse cenário, né? Porque você está oferecendo Marquei para um cliente que não é o cliente Marquei, né? Não é o cliente. Porque eu acredito muito que a gente tem que focar numa cliente que gosta de se cuidar e tem isso como prioridade, tá? Porque assim, o mais importante não é só a faixa de renda da pessoa, a classe social da pessoa, mas aquilo que é prioridade para ela. Às vezes a gente vai ter uma cliente que ela é, vamos falar, auxiliar de serviços gerais. Mas cuidar, né? O autocuidado para ela é algo importante e ela gosta de coisa boa. Essa é uma excelente cliente. Uma vez eu lembro quando eu ainda dava aula na PUC, e eu dava aula numa faculdade, né, num prédio que tinha jornalismo, publicidade e direito, né? Ou seja, gente que tinha, né, um perfil financeiro muito bom. E aí eu fiz uma pesquisa sobre rotina de beleza. Na época eu comecei a fazer isso, né? Que eu sempre fiz. Fiz uma pesquisa sobre rotina de beleza e cuidados com a pele, e naquela época, assim, não era prioridade para aquelas mulheres cuidarem da pele e se maquiar. Então, para a gente ver que não é só uma questão de classe, é uma questão realmente do perfil da pessoa, daquilo que é importante para ela. Mas lógico que dentro, né, e eu gosto muito de focar na classe B, né, que dentro da classe B a gente vai ter uma gama de pessoas em que o autocuidado é prioridade, né, e principalmente em que ela tem financeiro para realmente investir em Mary Kay, né. Eu gosto muito de falar o seguinte.
Hoje as minhas clientes são basicamente classe B, classe C e B, né? Mas é o C quase entrando na B, vamos dizer assim. E hoje é muito difícil vender parcelado no cartão. A maioria das vezes é sempre Pix, né? Sempre Pix e raramente parcela. Então, nessa cliente que a gente tem que focar, né? E para isso, muitas vezes, se você, quando a consultora ela começa o negócio Mary Kay, né? Ela inicia o negócio Mary Kay, ela vai estar dentro ali da a gente fala, né? Faça uma lista com as amigas, familiares, colegas de trabalho, e aí ela vai estar dentro da rede de relacionamento dela. E se ela é uma consultora da classe C ou D, né? Aquela consultora que vem pela renda extra, ela vai entrar em contato com essas pessoas. E pode ser que muitas vezes ela, né, se frustre por pegar pessoas que realmente não têm o autocuidado, né, como prioridade, e por isso vai, né, olhar para a Mary Kay de uma forma a não valorizar o nosso serviço e o nosso trabalho, né? E o nosso produto. Então, é o momento de você fazer uma retrospecção de contato. Né? Eu fiz isso lá em 2019. Eu lembro quando eu comecei, né, esse movimento, eu peguei as minhas melhores clientes, aquelas que compravam sem, passava no cartão ou né, comprava no Pix. E aí eu ofereci para elas um batom, né, de presente em troca do nome de 30 mulheres. E foi aí que meu jogo começou a virar e eu realmente comecei a aumentar o meu ticket médio, que é o quê? O valor vendido por cliente, né? E com isso, realmente as minhas vendas melhoraram e, consequentemente, todo o meu negócio. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? O público no qual a gente está inserido. Nossa, Raquel, eu estou dentro desse público, né? Que não valoriza o nosso produto, que acha o nosso produto caro, que não valoriza o nosso serviço. O que que eu preciso fazer? Uma retrospecção. Você pode fazer isso dentro desse, né, desse formato que eu te falei, pegando as suas melhores clientes, oferecendo um presente para ela te passar alguns contatos, ou você pode fazer parcerias com locais que têm o público mulher, né, como o público principal. Salão de beleza, clínica de estética, academia, loja de roupa, né? Esse loja de sapato, onde mulher consome, mas focando em locais que você sabe que tem um preço, né, agregado, vamos dizer assim, né? Não adianta você ir fazer uma prospecção no lugar. Vou dar um exemplo. Eu, né? Você fica tão chique agora. Eu arrumo meu cabelo no mesmo lugar há 13 anos, né? Com a Flor. E eu amo lá, amo o lugar, amo o serviço, adoro ela, adoro as meninas de lá. E ela fez uma mega reforma no salão, gente. Mas o salão ficou chique. Eu falei assim, não tem jeito, eu vou ter que me arrumar pra vir nesse salão, porque o salão realmente ficou lindo, lindo, lindo. Nossa, ficou maravilhoso. E aí o salão, gente, é em frente o Flamboyant, né? E ela é a dona do local. Ou seja, a velhinha é milionária, né? Eu falei assim, tá, amiga? Eu falei assim, Flor, esse lote aqui é seu. Ela é assim, mas isso aqui vale alguns milhões, né? Ela vale alguns milhões. Então, esse é um local, né? A gente até já combinei com ela, ela vai fazer uma inauguração, né? Lá. Eu achei até que o preço ia aumentar, né? Com a reforma, foram 2 anos de reforma. Eu achei que o preço ia aumentar, mas manteve a mesma coisa. Mas com certeza deve haver alguma mudança, né? Mas lá sim, lá é um local onde eu vou encontrar gente que gosta de se cuidar, tem isso como prioridade. Mas só um exemplo do que eu ia falar. Um local que cobra R$ 40 para fazer pé e mão. Lá o pé e mão é R$ 77. Um local que cobra R$ 50 para cortar o cabelo. Lá eu pago, eu acho que eu nem sei quanto eu pago, porque só soma, eu divido e parcelo. Eu acho que é cento e pouco o corte. Então a gente precisa, se eu quero uma cliente que gosta de se cuidar, tem isso como prioridade, vai valorizar não só o nosso produto, mas o nosso serviço, porque a aula de cuidados com a pele, a aula de maquiagem é um serviço, gente. Que marca de cosméticos oferece para cliente uma consultora de beleza capacitada, treinada, para ir até a casa dela com os produtos para demonstrar os produtos para vender e oferece esse serviço para ela. O Michael respondeu aqui, Mary Kay, né? Então, esse é um grande diferencial. Então, essa cliente que gosta de se cuidar e tem isso como prioridade, ela valoriza o serviço. Esse serviço que a gente oferece para ela. E na hora que a gente leva esse serviço e a gente depois faz o fechamento no final, ela acha barato. Porque existe um valor agregado,
ao nosso produto, né? Por conta dessa questão desse serviço. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente precisa prospectar clientes que valorizem isso. Não adianta você querer vender uma Ferrari para quem só pode comprar um Celta. Ou você querer vender uma Ferrari para quem acha que até tem dinheiro para comprar a Ferrari, mas acha que o Celta tá bom para a vida dele. Entendeu? A gente tem que pensar de forma estratégica, porque a nossa venda, que é, né, a base do nosso funil, é o último estágio do nosso funil, começa na prospecção. Se você faz uma prospecção de contatos que não está condizente com o seu produto, você vai realizar todo o trabalho e você não vai chegar ao objetivo dele, que é a venda final, tá? Então é muito importante a gente pensar nessa questão dessa prospecção. Analise as suas clientes, verifique se elas valorizam o seu serviço, gostam do seu produto e, né, realmente valoriza o seu trabalho, enxerga o seu ticket médio e se não tiver adequado ao que você busca, tá na hora de você fazer uma nova prospecção, né? Outra coisa importante, né, que a gente precisa pensar quando a gente pensa em aumentar o nosso ticket médio é a imagem que a gente reflete para as nossas clientes, né? Uma coisa é você ir fazer um serviço Mary Kay, né? Uma aula de beleza Mary Kay, vestida, calça jeans, camisetinha branca e tênis, rabo de cavalo, minimamente maquiada, e foi. E outra coisa, você realmente. Você tem que pensar o seguinte, gente: nós somos consultoras de beleza da maior multinacional de vendas diretas de cosméticos do mundo. Se você fosse uma consultora de vendas de uma multinacional, por exemplo, como a Unilever, se você fosse consultora de vendas de uma multinacional como a Ambev, né? Pensem em várias multinacionais que vocês conheçam. Como vocês se vestiriam? Né? Eu sempre falo, gente, quando a minha cliente abre a porta, né? Quando a minha cliente abre a porta da casa dela, ou ela vai lá na sala rosa, né? Ela tem que, o primeiro impacto dela tem que ser assim, uau, né? Que mulher é essa? Eu brinco muito. Às vezes, quando eu vou ser atendida, né, por alguma coisa, é, por qualquer serviço, né, que seja. Pode ser no meu carro, pode ser pessoal, enfim. E aí a pessoa começa a falar muito do valor, e tô falando do valor, é no valor de características do produto, né? Muitas vezes eu brinco assim, ixi, certeza que é caro, né? Caro sim, no sentido de, meu pai falava assim que nada pra mim era caro, né? Eu assim, gente, caro pra mim é aquilo que eu não posso comprar, né? Se eu não posso comprar, é caro. E se eu não acho que o valor, né, embutido naquele produto justifica o preço dele, para mim é caro, né? Então, tudo isso, né, a qualidade do nosso trabalho, a imagem que eu apresento para minha cliente, né, como todo o meu aparato Mary Kay, né, igual amanhã eu vou tirar o dia, hoje eu não, hoje era para eu ter feito isso, mas por conta dessa troca do óculos, eu realmente não consegui. Mas amanhã é dia de eu organizar a minha mala, organizar os meus pincéis, tudo, deixar tudo organizadinho para fazer os atendimentos, né? Porque tudo isso conta na hora que você, né, realmente para mostrar o preço do produto para sua cliente. Porque primeiro ela enxerga o valor do produto. E quando eu falo de valor, não estou falando de dinheiro, eu estou falando em qualidades físicas e emocionais desse produto, tá? Que vai justificar esse preço final. Então, a imagem que vocês apresentam para as clientes de vocês também vai contar muito na hora de um fechamento de vendas, tá? E aí, né, todo o processo, né, de demonstração, todo o processo de fechamento, né, de uma venda, ele vai interferir no resultado final. Só que o fechamento da venda, que vai determinar ali, né, o seu ticket, ele começa lá na prospecção. É como você prospecta cliente, como você se apresenta para cliente, como você demonstra o produto, o conhecimento de cuidados com a pele e maquiagem que você dá para seu cliente e, por fim, o produto que você oferece, né? A forma como você fecha a sua venda. Então, o último passo, né? Acho que um dos passos tão importantes quanto todos os outros na verdade, não é o último passo, né? É o conhecimento que você tem do seu produto, né? Então, assim, como jornalista, eu sou muito curiosa e muito estudiosa. É uma característica da profissional que eu sou.
E uma coisa que quando eu decidi que Mary Kay ia ser meu ganha-pão, né? Ia ser aquilo que realmente ia ser a minha carreira, ia ser aquilo que eu ia fazer, né? Por todo o tempo, enquanto Deus permitisse, né? Quando eu tomei essa decisão, deixa eu fazer um negócio aqui. Quando eu tomei essa decisão, eu tomei a decisão de ser muito boa, ó, melhorou, de ser muito boa no que eu faço, né? E ter conhecimento do meu produto, saber os tipos de pele, normal, a seca, mista, oleosa, características dessa pele. Só de olhar para uma cliente, eu saber o tipo de pele dela, saber como ocorre o envelhecimento da pele, saber como ocorre cada um dos desafios de pele, poros dilatados, mancha, espinha, cravo, envelhecimento e tudo mais. Saber como cada um dos ingredientes dos nossos produtos, né, agem na pele da cliente. E com isso, saber prestar para minha cliente uma consultoria de beleza é, realmente de qualidade, isso muda o seu jogo também, tá? Eu tenho por hábito sempre dar treinamento de produtos, tô me organizando para começar a fazer um conteúdo realmente diferenciado no meu Instagram, Mary Kay, né? Para falar muito de conhecimento de pele, conhecimento de produtos, para realmente ser reconhecida como uma autoridade nesse sentido. Porque quando eu sento com uma cliente, as minhas clientes geralmente elas frequentam dermatologista, né? Elas passam por dermatologistas e muitas vezes, né, lógico, elas vão confiar mais na dermatologista que em mim. Mas muitas vezes eu consigo reverter receitas dadas por dermatologistas para os produtos Mary Kay por conta desse conhecimento que eu tenho de produto. Então, quando eu sento com uma cliente que está na minha frente e ela fala que o problema da pele dela é que é muito oleosa e ela tem cravos e espinhas, eu sei o que causa e eu sei o que resolve. Se eu tô com uma cliente que ela já tá, né, com linhas de expressão já, né, já formadas, né, linhas de expressão consideráveis, né, flacidez considerável, eu já sei o que ela deixou de fazer e o que ela precisa fazer. E esse conhecimento é extremamente importante na hora do seu fechamento, mas principalmente na hora da sua prestação de consultoria, né? Porque a gente precisa se posicionar não só como vendedoras, nós precisamos nos posicionar como consultoras de beleza, né? Que prestam serviço de consultoria, que a consequência é a venda de um produto. Tá? Então, esse conhecimento vocês vão adquirir nos treinamentos, vocês vão adquirir nos treinamentos da Mary Kay. No meu YouTube tem treinamento para dar e vender, né? Sobre produto, sobre pele e tudo mais. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, né? Que se tornarem realmente, adquirirem conhecimento sobre pele, sobre cuidados com a pele, sobre produto, sobre os desafios da pele, vai ser um grande diferencial na hora do seu fechamento, tá? Então, olha só, prospectei o contato. Trouxe uma imagem profissional para minha cliente, prestei uma consultoria de beleza, né, de qualidade para minha cliente, o fechamento é consequência, mas ainda dá para melhorar o fechamento, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, gente, vou falar assim, ó, qual foi a penúltima coisa que eu aprendi como consultora de beleza? Foi fazer um fechamento de vendas eficaz. E qual a característica do fechamento de vendas eficaz? Primeiro, você ir para o fechamento na certeza que você vai vender. Pode ser que você não venda naquela hora, mas posteriormente você vai vender. Ter a certeza que você é a melhor consultora, você tem o melhor serviço e o melhor produto. E que aquela cliente só não vai comprar se ela realmente não tiver dinheiro, porque ela entendeu a qualidade do seu serviço, tá? Então, primeira coisa, ir para o fechamento com confiança, né? Porque, gente, eu era assim, eu fazia uma aula de beleza Mary Kay, antes de terminar já começava a me dar um frio na barriga, né? Uma vontade de sair correndo, pegar as coisas. Bem, vocês ficaram lindas, tchau. Né? Olha que loucura. Hoje não, eu fico tranquilíssima na hora do fechamento, eu fico super segura na hora do fechamento, né? Que como se diz, a hora do fechamento é a melhor hora, é a hora que o dinheiro vai entrar no nosso bolso, né? É para tudo isso, né? Esse é o momento da glória, né? Tudo que você fez é exatamente para esse momento final, né? Então é muito importante a gente ir com confiança, né? E não com medo, porque muitas vezes, tá? Reflita aí. Muitas vezes você, consultora Marquei, acha o produto caro. E eu te falo porque eu já passei por isso. Gente, quando eu entrei na Marquei em 2010, eu achava o microdermabrasão a coisa mais cara desse mundo.
Mãos de seda, então, eu falo, quem vai pagar esse absurdo por esses três produtinhos? Mas fingia que tava que ficava, né? E aí, com isso, eu consegui. Ai, não dou conta desse negócio fazendo uma bolinha na minha lente. E com isso eu vendi, e com isso eu tive sucesso. Mas hoje eu reconheço o valor do meu produto. Hoje eu acho meu produto, tem hora que eu acho ele até barato. Eu falei assim, essa baixa tinha que custar pelo menos R$ 149, né? Esses dias teve uma consultora que falou assim: Nossa, eu acho o spray fixador de maquiagem salgado. Eu falei assim, adoro vender coisa cara. Se fosse para vender carro, eu ia querer vender carro de luxo. Se fosse para vender apartamento, eu ia querer vender apartamento de luxo. Gosto de vender coisa cara. Sabe por quê? Porque a gente ganha mais em menos tempo. É sobre isso, né? Só que para vender esse tipo de produto, você tem que ser realmente também, né, uma pessoa gabaritada, né? Um conhecimento de causa para você fazer isso. Então, na hora que a gente chega no fechamento, né, na hora que terminou todo né, a sua apresentação dos produtos, você já pegou ali as indicações e agora a gente vai realmente pro do que você experimentou, o que que você gostou mais, né? Eu gosto sempre de focar no seguinte. Eu gosto de repassar todos os produtos que a cliente experimentou, vejo aqueles que ela ainda não tem na rotina dela, anoto todos os valores, todos os produtos que ela não tem, os valores, somo tudo no final, e com isso ela pode ali, né, escolher os produtos que ela vai levar naquele dia. Mas existe uma coisa importante também. Quando você faz uma aula de beleza, por exemplo, e a cliente quer comprar só uma base, e ela não tem primer, não tem corretivo, não tem pó, não tem pincel, não tem esponja, né? Você precisa explicar para ela que aquele resultado que ela tá tendo na pele dela não é só da base, é de todo o processo de realização na pele. É porque ela fez um skincare bem feito, ela passou um primer com efeito blur, ela passou a base e fez todo o acabamento certinho da base, ela usou um corretivo realmente pro tom da pele dela, ela fez toda a selagem de qualidade e com isso ela conseguiu aquela qualidade de pele. Então, quando a cliente quer comprar uma base, ela não quer comprar uma base, ela quer comprar uma pele perfeita. Quando a minha cliente, ela quer, né, usar produtos para sobrancelha e ela escolhe levar só um lápis, ela não entendeu que ela pode levar um gelzinho de sobrancelha para colocar a sobrancelha no lugar, ela pode levar um iluminador para usar debaixo da sobrancelha para ressaltar mais ainda, ela pode usar um pincelzinho de corretivo para ela fazer todo esse acabamento na sobrancelha dela. Então é muito importante a gente focar no resultado que a cliente quer. Porque muitas vezes a gente só vende produto e não resultado. Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás, eu fui fazer uma aula de beleza com a cliente e ela não tinha cuidados de skincare. Tô tentando lembrar que cliente que era. Não me lembro. Só sei que na hora que terminou a aula de beleza, ela queria levar sua maquiagem, porque a mulher, né, é assim, pelo menos as que eu atendo que tem esse perfil. Ela quer esconder aquilo que ela não quer tratar, né? E naquele momento eu falei assim: olha, eu entendo que você realmente, né? Você me falou que você tem um perfil, que não tem muita paciência para cuidar da pele, né? Que não vai ter paciência para usar esse tanto de produto, né? Deixa eu te falar uma coisa: existe algo que é básico, o mínimo que você precisa fazer para sua pele, que é limpar e hidratar. Isso é o mínimo. Shampoo e condicionador. Sem isso aqui, você não vai ter esse resultado na sua pele nunca. Então, se você realmente quer ter esse resultado que eu acabei de entregar na sua pele, é o mínimo gel de limpeza e hidratante, e mês a mês você vai completando o seu tratamento. Você quer realmente o resultado que eu estou te prometendo na sua pele? Então, você precisa realmente estar disposta, né, a fazer esse investimento, não só de dinheiro, mas esse investimento de tempo. E aí, naquele momento, ela levou, né, o gel de limpeza e o hidratante. Então, a gente não pode, quando a gente vai para a venda, a gente não pode recuar quando a cliente começa, né, a querer se coloca naquela posição de não querer levar, se coloca naquela posição de que tudo é muito caro, né? Aquele momento em que ela começa a recuar no fechamento. Você tem que ir para um fechamento na certeza de que você está oferecendo o melhor para ela, dentro daquilo que é o que incomoda e o que ela quer melhorar na pele dela, tá? Então, por exemplo, ela reclamou de cravos e poros dilatados.
E ela não quer levar um peeling. Eu disse, ó, mas isso aqui é o que tá te incomodando, não é? Se isso aqui é o que tá te incomodando, você tem que levar aquilo que vai resolver o seu incômodo, né? O que que te impede de levar esse produto hoje? Ah, eu tô achando ele muito caro. Você, olha, ele é 239, 219, não lembro agora. 219,90. Como que esse valor cabe no seu orçamento hoje? E aí você vai negociar para encaixar dentro do orçamento dela. Vamos supor, ela quer um kit de maquiagem, tá? Ela quer um kit de maquiagem, mas eu tô falando aqui de contorno, blush, iluminação e sombra, tá? Você tem que perceber o perfil dessa cliente. Essa cliente é uma cliente prática? É uma cliente, ou é uma cliente que ela gosta realmente, né? Ela quer investir numa coisa mais interessante. É uma cliente prática, parte ali para a linha Edplay, né? Para coisas que ela, para produtos de multiuso, né? Eu adoro vender o Desert Sun, que dá para usar ele contorno, blush, iluminação e sombra, né? Dá para fazer muita coisa com ele. Mas é uma cliente que ela, né, realmente quer investir em algo que realmente vai trazer um resultado melhor. Paletinha de maquiagem. Paleta, blush, contorno, iluminação e sombras. E ainda os pincéis, né? Então a gente tem que perceber isso, né? Ouvir a cliente, ouvir as necessidades dessa cliente, ouvir o que incomoda nessa cliente, ouvir o que essa cliente quer, né, de resultado naquele momento e não vender produtos somente. Tá? Mas vender resultados, peles perfeitas, sobrancelha incrível, né? Um olho marcante, por exemplo, batom. Você pega uma cliente, olha para a cliente está só rachadura nos lábios. Meu bem, lábios de seda, contorno labial, e ela escolhe ali, né? Ela pode misturar um líquido mate com um matíssimo ou um cremoso, um hidratante labial, um brilho labial para ela ter ali, né, um resultado, né, mais glow ali na pele. Então, quando eu falo em vender mais por cliente, você tem que pensar em vender resultado e não somente produto, né? Cliente que é um olho top, ela precisa de uma sombra iluminadora, ela precisa de uma sombra para contorno, ela precisa de um lápis, um delineador, precisa de uma máscara de cílios, né? Então a gente precisa vender resultados, tá? E não somente produto, e não vender o que a cliente quer comprar, mas vender o que a cliente o que a cliente quer de resultado naquele momento. Porque a cliente não sabe, gente. A cliente não sabe o que que é o mais importante para ela. É difícil você pegar uma cliente que ela tem todo o conhecimento. Uma cliente que tem todo o conhecimento, gente, ela vai comprar na internet, porque ela já tem o conhecimento. Geralmente ela vai lá na Sephora, ela entra na internet com os produtos dela. Se a cliente está te recebendo na casa dela, é porque ela valoriza esse serviço, tá? Então não tenha medo de realmente se posicionar, de mostrar todo o seu conhecimento, né? E de principalmente, não é que você está empurrando o produto para seu cliente, porque às vezes a consultora tem esse sentimento, né? Ai, não, não quero empurrar produto para essa cliente. Eu tenho, às vezes eu não gosto assim de, né, igual eu faço os meus óculos, eu descobri o lugar que faz as lentes de óculos em Goiânia, né? A lente que eu pagava R$ 500, eu descobri onde que o pessoal que, né, compra a lente de R$ 500 compra essa lente, né? E fiz um mega contato lá hoje, uma menina linda, Stephanie. Gente, só que é assim, eu gosto de ir só nesse lugar, eu vou lá nesse lugar, porque lá no centro, na hora que você vai nos outros locais, o atendimento deles, a abordagem deles, eu não gosto, eu acho desconfortável. Você ir passando pelos locais e as pessoas, nossa, vamos entrar, não sei o quê, parará. Não gosto disso, né? Então, eu já tenho os locais certinhos que eu vou comprar, né? Então, quando a gente oferece, né, a cliente deixa que a gente vá até a casa dela, prestar esse serviço, ela está disposta a te ouvir, né? A disposta a entender o que ela precisa para que ela realmente tenha os resultados que ela almeja, certo? Certo, meninas? Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, essa semana, na hora que vocês forem atender as clientes, coloquem a melhor imagem de vocês, prospectem contatos que realmente vão trazer resultados para vocês, apresentem o melhor serviço que vocês podem. Na hora do fechamento, vão na confiança de que vocês realmente têm o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor produto e o melhor fechamento. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida?